Bom dia a todos, meu nome é Valesca, eu sou doutora em Ciência e Tecnologia dos Materiais pelo PPG-3M aqui da URGS. Atualmente eu sou pós-doutoranda do Programa de Recursos Humanos da ANP, sob orientação do professor Carlos Pérez Bergman. Na aula de hoje, a gente vai conversar um pouco sobre sensores. Então aqui está a estrutura dessa aula. Primeiro, nós vamos ver uma breve introdução sobre algumas definições de sensores, passando então para os tipos principais e as suas aplicações. E daí nós vamos entrar mais especificamente em sensores de temperatura, sensores termocrômicos e sensores de gases, trazendo então alguns materiais avançados que estão sendo utilizados para a fabricação desses três tipos de sensores. Então, qual é a definição de sensores? Sensores são dispositivos que detectam estímulos do ambiente e os transformam em um sinal elétrico, que pode ser voltagem, corrente, capacitância, resistência, entre outros. Os estímulos do ambiente, os que são os estímulos de entrada, eles podem ser calor, pressão, fluxo e umidade, que então vão ser convertidos pelo sensor nos sinais elétricos. Essa figura traz uma diferente gama de estímulos de entrada que os sensores podem detectar. Os mais comuns são temperatura, gases ou produtos químicos, fluxo, velocidade. Nós temos também posição, pressão, vibrações, alguns estímulos ópticos e magnéticos, dentre outros. No nosso dia a dia, nós estamos cercados pelos mais diversos tipos de sensores. Pensando, por exemplo, nas casas inteligentes, nós podemos ter sensores de gases, de movimento, fumaça, calor, entre outros. E esses sensores, eles vão ser interligados, então, a uma central de monitoramento para o acompanhamento em tempo real dos estímulos. Esse acompanhamento em tempo real, então, vai possibilitar uma maior segurança para os moradores dessas residências. Sensores também podem ser encontrados nos nossos carros. Nos anos 90, os carros mais luxuosos tinham uma dezena de sensores para monitoramento de funções como do motor ou dos freios. Atualmente, os carros possuem centenas de sensores. E com o avanço da tecnologia, a gente vai ter sensores cada vez mais sensíveis e rápidos, que vão trazer, então, inúmeros benefícios para os motoristas. A gente tem desde sensores de temperatura, seja da cabine, do combustível, do escapamento, também os sensores de posição, né, para avisar a aproximação de pedestres, de outros veículos, também sensor de posição dos pedais, sem falar nos sensores mais comuns, como os sensores dos pneus, de pressão dos pneus, do ar-condicionado. Enfim, a gente tem inúmeros sensores dando as mais variadas informações para a segurança e o conforto dos motoristas. Nos próximos slides, nós vamos ver os principais tipos de sensores e algumas das suas aplicações. Primeiro, então, sensores de temperatura, que são dispositivos eletrônicos que detectam parâmetros térmicos do ambiente e converte os dados de entrada em dados eletrônicos para registrar, monitorar ou sinalizar as mudanças de temperatura. Os sensores de temperatura, eles são frequentemente usados nos setores automotivo, de aviação, médico,
computadores e as mais diversas aplicações do nosso dia a dia. Um outro tipo de sensor são os sensores de pressão. Eles são dispositivos eletromecânicos que medem a pressão de gases ou líquidos e fornecem sinais para dispositivos de controle e exibição. Então, como que acontece? O líquido ou o gás, ele vai exercer sobre a superfície do sensor uma força que o faz captar por intermédio das suas peças um tipo de informação relevante em forma de um sinal elétrico. Através da pressão, é possível inferir facilmente uma série de outras variáveis de processo, como nível, volume, vazão e densidade. Os tipos de sensores de pressão podem ser piezoresistivo, piezoelétrico, ressonante, capacitivo ou óptico. Eles são normalmente usados para controle e monitoramento de uma vasta gama de aplicações diárias, como, por exemplo, motores, compressores, na refrigeração e no ar-condicionado. Um outro tipo de sensores são os sensores de gases. Esses sensores são muito comuns no nosso dia a dia, tanto nas nossas residências como em aplicações industriais. E eles são dispositivos eletrônicos que podem ser fixos ou portáteis, usados então para detectar a presença e propriedades de uma variedade de gases. Eles vão atuar como dispositivos vitais para detectar gases prejudiciais e vão fornecer uma maneira de monitorar a concentração desse gás e informações ambientais para questões principalmente de segurança. Próximo tipo de sensor, o sensor de proximidade, que ele vai ser usado para detectar a presença de objetos próximos sem ter o contato físico. Eles vão emitir um campo eletromagnético e procurar mudanças nesse campo ou sinal de retorno. Eles podem ser usados em várias operações em fábricas para detectar a presença de peça e até de componentes de máquinas. Como exemplos, então, a gente tem o monitoramento de vibração de máquinas para medir a variação na distância entre um eixo e o mancal de suporte. Outro exemplo, também que nem a gente viu no início da aula, seria os sensores de aproximação dos carros, que eles conseguem nos dizer então a posição de objetos, de pedestres e de outros veículos. Os sensores de umidade medem a quantidade de água no ambiente, tanto do ar quanto do solo, e convertem essas medições em sinais que podem ser usados como estímulos de entrada. Muitas vezes, os sensores de umidade eles estão integrados aos sensores de temperatura. Vários materiais, como cerâmicas e polímeros, têm sido estudados como material básico para a construção dos sensores de umidade, e as suas aplicações são as mais diversificadas, como por exemplo na meteorologia, na área médica, em automóveis, aquecimento, ventilação, ar-condicionado e também na indústria agrícola, onde a gente tem os higrômetros. O próximo tipo de sensor são os sensores de fluxo, que são dispositivos eletrônicos ou eletromecânicos utilizados para medir a velocidade de passagem de um fluido, que pode ser tanto um gás ou um líquido, e fornecer então os sinais de saída para o controlador. A medição do fluxo ela é vital para controlar muitos processos industriais. Portanto, esses sensores eles vão encontrar inúmeras aplicações na indústria automotiva e médica, por exemplo. Esses sensores eles vão detectar a redução ou aumento da vazão de água ou óleo, por exemplo, impedindo que haja danos a peças como mancais, equipamentos, bombas, dentre outros dispositivos.
Um outro tipo de sensor é o sensor de luz. Eles são dispositivos fotoelétricos que convertem a energia luminosa detectada, ou seja, os fótons, em energia elétrica, os elétrons. Como exemplos de sensores de luz, a gente pode citar, então, os fotorresistores, os fotodiodos e os fototransistores. Eles vão operar de formas ligeiramente diferentes, como no caso, por exemplo, dos fotorresistores, que o dispositivo ele varia a resistência em função da intensidade de luz que está incidindo sobre ele. Antes de nós falarmos detalhadamente sobre os sensores de temperatura, os termocrômetros de gases, vou falar um pouquinho sobre o último tipo de sensores que são mais comumente usados no dia a dia, que são os sensores de cor. Então, os sensores de cor são um tipo de sensores fotoelétricos que emitem luz de um transmissor e em seguida detectam a luz refletida do objeto de detecção com um receptor. Essa luz refletida vai ser processada pelo sensor, que vai gerar então um padrão RGB. Se o valor estiver dentro da variação setada na memória do sensor, ele vai emitir um sinal informando que o objeto está dentro daquelas especificações de cor. Portanto, os sensores de cor eles vão ter aplicações na detecção de cores em processamento de imagens, identificação de cores, rastreamento de objetos na indústria, sistemas de diagnóstico médico, entre outras aplicações. Os sensores de temperatura são dispositivos que proporcionam medidas de temperatura de objetos e sistemas por meio de um sinal elétrico. Então, nós vamos ter a detecção, a medida de calor ou frio, e a posterior conversão, então, num sinal elétrico. Os principais tipos de sensores de temperatura são os termistores, termopares e as resistências. Agora a gente vai ver cada um desse em mais detalhe. Primeiramente, então, os termistores, que eles vão ser construídos a partir de um material semicondutor de cerâmica, normalmente óxidos metálicos como manganês, cobalto e níquel, e eles podem ser de dois tipos, os NTCs ou os PTCs. Os NTCs são os coeficientes de resistência de temperatura negativa, que a forma de operação, então, o valor da resistência diminui conforme a temperatura aumenta. E por outro lado, temos os PTCs, que são os de coeficiente de temperatura positivo, na qual esse valor de resistência sobe com o aumento da temperatura. O segundo tipo mais comum de sensores de temperatura são os termostatos. Os termostatos são sensores de temperatura eletromecânica, tipo contato ou interruptor. Eles consistem basicamente em dois metais diferentes, como níquel, cobre, tungstênio e alumínio, e eles são unidos para formar uma tira bimetálica. Então, como é que vai se dar o funcionamento? Eu vou ter diferentes taxas de expansão linear desses dois metais diferentes, que vão produzir um movimento, então, uma curvatura mecânica, quando essa tira bimetálica ela é submetida ao aquecimento. E esse movimento, então, que vai me dar um sinal que vai mostrar, então, a medição, a variação da temperatura nesse sistema. E onde são aplicados os termostatos? Bom, eles são amplamente utilizados para controlar elementos de aquecimento de água quente em caldeiras, fornos, tanques de armazenamento de água quente, assim como sistemas de resfriamento de radiadores de veículos. Aqui nós temos uma imagem, então, de um termostato.
Falando um pouquinho então sobre os termopares, eles são o tipo mais comumente usado de todos os sensores de temperatura. E por que isso? Por que eles são tão populares? Porque eles são muito simples, fáceis de se utilizar e também tem uma boa velocidade de resposta às mudanças da temperatura, principalmente devido ao seu pequeno tamanho. Os termopares também possuem uma ampla faixa de temperatura, que é a mais ampla de todos os sensores de temperatura. Eles conseguem medir desde menos 200 graus centígrados até 2.000 graus centígrados. Aqui nós temos uma figura de um termopar e que ele é muito utilizado nesses fornos laboratoriais. Os termopares consistem em duas junções de metais diferentes, como o cobre e constantan, que são soldados ou crimpados. O constantan é uma liga metálica majoritariamente de cobre e níquel e tem pequenas quantidades de manganês e ferro. Bom, então, essas duas junções, nós vamos ter uma que vai ser a fria e uma que vai ser a quente. Uma das junções vai ser mantida a uma temperatura constante, que é a chamada junção de referência, a junção fria, enquanto que a outra vai ser a junção de medição, que é a junção quente, que vai estar em contato, então, com o aquecimento. Quando essas duas junções estão em temperaturas diferentes, eu vou ter o desenvolvimento de uma tensão através da junção, que vai ser utilizada, então, para medir o sensor de temperatura. Essa diferença de tensão entre as duas junções é chamada de efeito Seebeck, pois um gradiente de temperatura é gerado ao longo dos fios condutores que produzem uma força eletromotriz. Então, a tensão de saída de um termopar é uma função das mudanças de temperatura. Existem diversos tipos de termopares e os mais comuns usados para medição geral de temperatura são do tipo J, que eles são compostos por ferro e ligas de cobre ou níquel, e eles operam entre as temperaturas de 0 a 750 graus Celsius. Do tipo T, compostos por cobre e uma liga de cobre e níquel, que operam entre menos 200 e 350 graus Celsius, e do tipo K, que são formados então por níquel e cromo, e a sua operação é de menos 200 a 1250 graus Celsius. Passando então agora para os sensores termocrômicos, a definição de termocromismo, o que é? É um fenômeno da mudança reversível da cor de uma substância com a mudança de temperatura. Essa mudança de cor termocrômica, ela é caracterizada por ser bastante perceptível, frequentemente dramática, e ocorre em um intervalo de temperatura pequeno ou acentuado, como é o caso, então, dessas canecas de cerâmica, no qual a gente tem primeiro quando elas estão frias, né, e à medida que a gente adiciona, então, o café quente, né, a gente vai percebendo que em pouquíssimo tempo elas vão mudando a sua coloração. Também tem o caso dessas latas de cerveja, que elas vão ficar de uma coloração diferente para indicar que elas estão geladas. E outro exemplo, então, seriam essas tiras para medição de temperatura, que tu coloca na testa, né, no caso aqui do bebê, e rapidamente, então, tu vai ver a mudança de coloração para indicar qual temperatura está a pele. Dos materiais termocrômicos, a gente pode citar como exemplos os cristais líquidos e os corantes Leuco. Agora a gente vai ver alguns exemplos de aplicações desses dois materiais.
No caso dos cristais líquidos, as moléculas elas vão estar organizadas em camadas, apontando para uma direção específica, que vão refletir a luz de um comprimento de onda determinado. Daí, quando ocorre a mudança na temperatura, o espaçamento entre essas camadas ele vai ser alterado, o que vai mudar o comprimento de onda da luz refletida e, portanto, a cor desse material. Isso é o que a gente observa aqui na figura ao lado, aonde quando está quente, né, eu tenho essas camadas mais próximas, que vão refletir, então, a luz de uma forma, e quando tem um resfriamento desse material, então tem um espaçamento maior das camadas, o que vai produzir a reflexão, então, de uma coloração diferente. Agora vamos ver alguns exemplos de aplicações, então, desses cristais líquidos. Nesse caso aqui, nós temos fibras compósitas termocrômicas contendo os cristais líquidos. Então, a gente vê, então, as fibras, elas vão ser compostas, primeiro, no seu interior, por um polímero que é o poliéter éter-cetona, ou PIC. Então, envolto por esse cristal líquido termocrômico, que vai ser a mistura aqui essa mistura ternária, né, à base de esterol. E por último, esses materiais envoltos, então, por uma camada de polipropileno. Daí agora nós vamos ver a função de cada um desses três materiais na formação dessas fibras termocrômicas. Começando pela camada mais externa da fibra, nós vamos ter o polipropileno, ou PP, e essa camada vai ser responsável por reter o cristal líquido termocrômico dentro da fibra, protegendo ele da ação do meio ambiente. Essa camada ela é totalmente transparente, de forma, né, que permita que o comportamento termocrômico do cristal líquido termocrômico seja claramente visível. No meio da fibra, né, na camada do meio, nós vamos ter o material cristalino líquido ceroso oleoso na temperatura ambiente, que consiste numa mistura de colesterol ou compostos cristalinos líquidos não baseados em esteróis, que são esses três compostos aqui. Essa camada ela é responsável pelo comportamento termocrômico dentro de uma faixa de temperatura definida, que por sua vez vai ser dependente da composição dessa mistura ternária. Então, no centro da fibra, nós vamos ter esse núcleo interno composto por PIC, poliéter éter-cetona, vai ser de coloração preta, que ele é um polímero inerte de alta temperatura de fusão, que vai resistir à deformação conforme essa fibra ela é coextrudada. Ele vai requerer um aquecimento a uma temperatura suficiente para que a gente acomode, então, aquele polipropileno da camada mais externa da fibra. Além disso, o PIC ele vai fornecer um suporte mecânico para a fibra compósita e um fundo preto, que vai ajudar na visualização ideal da cor que vem, então, do cristal líquido que foi encapsulado aqui no centro da fibra. Nos slides anteriores, nós vimos os materiais que foram empregados para a fabricação das fibras compósitas termocrômicas e agora nós vamos ver um pouco do processo de fabricação. Então, na parte A, uma extrusora de dupla rosca com parafusos corrotativos foi implementada juntamente com um microdispensador e uma microbomba para a alimentação do PP fundido.
Aqui na parte B, nós temos então a bomba do cristal líquido termocrômico, por onde ele é bombeado para a matriz de coextrusão. Na parte C, a gente tem essa bobina de pique, é um monofilamento contínuo, que é montado em cima da matriz, e a fibra ela vai ser alimentada verticalmente pelo centro da matriz. O uso da matriz configurada para coextrusão de dois componentes, tanto do revestimento de PP como do núcleo, ele facilitou a formação da fibra. E essa fibra ela pode ter duas configurações. Uma que eu vou ter apenas o revestimento de PP com o interior do cristal líquido termocrômico, e a outra configuração que eu tenho o exterior de PP, o meio de cristal líquido termocrômico e o centro com o pique para sustentação, então, melhor sustentação no caso dessa fibra. Aqui a gente observa as fibras que foram estudadas. Essas fibras foram expostas a diferentes temperaturas, que vão aqui de 33 graus até 37,7, e a gente observa a variação, então, na coloração dessas fibras à medida que elas são aquecidas. Essas fibras elas puderam ser aplicadas para fazer um tecido, e a gente observa aqui que onde teve o contato com a mão, né, tem partes da mão que são um pouco mais quentes, então vão estar com uma coloração diferente de outras partes, né, que estão mais frias, de acordo com esse perfil aqui de temperatura que a gente observa nessa figura aqui do lado. Segundo exemplo da aplicação nos cristais líquidos termocrômicos, são essas microcápsulas de cristal líquido para fibras funcionais inteligentes. As microcápsulas de cristais líquidos, elas foram preparadas pela técnica de microencapsulação e adicionadas a uma solução de polivinilpirrolidona, o PVP, para serem então injetadas por essa seringa em uma placa para a coleta das fibras. Esse método é o método de eletrospinning, que eu vou explicar em mais detalhes nos próximos slides. Então, ele foi utilizado para a fabricação das fibras que podem ser observadas nessas imagens de MEV. À esquerda, nós temos uma fibra, então, com a microcápsula no seu interior. E à direita, nós temos as fibras sem adição das microcápsulas. Posteriormente, essas fibras foram testadas, variando a temperatura, então, de 32 a 36 graus Celsius. E se observou a mudança da coloração, que a gente vai ver nos próximos slides, que eu tenho essa imagem com maior aumento. As microcápsulas foram produzidas pelo método de conservação complexa. Aqui nesse fluxograma a gente pode observar as etapas, então, de fabricação das microcápsulas. Primeiro, a gente parte de uma mistura do cristal líquido, que é adicionada a uma solução de acácia. Após, a gente tem a adição de uma gelatina e o ajuste de pH até 4 com a adição gota a gota de ácido acético, de forma que induza a encapsulação do cristal líquido. Após essa etapa, então, essa emulsão ela é resfriada para que ocorra uma transição de fase do cristal líquido. E por último, é adicionado metanol
E tem um outro ajuste de pH, dessa vez para um pH básico de 8,5, para que ocorra a reticulação da gelatina e da acácia e então se tenha a encapsulação do cristal líquido. Aqui nessas figuras ao lado a gente observa primeiro essa imagem de microscopia óptica, que dá para ver então as microcápsulas. Depois nós temos também uma imagem de microscopia eletrônica de varredura, mostrando a microcápsula e ao lado a imagem de microscopia eletrônica de transmissão. A gente observa no interior, com uma coloração mais escura, o cristal líquido, e essa coloração um pouco mais clara, então vai ser da acácia, né, e da gelatina reticulada. As microcápsulas foram testadas quanto às suas propriedades termocrômicas. Elas foram produzidas de diversos tamanhos, entre 2,5 micrômetros até 30 micrômetros. Se observou que as microcápsulas entre 5 e 30 micrômetros, elas apresentaram o mesmo desempenho termocrômico, no qual a gente vê que a cor ela vai do vermelho, que no caso um alaranjado, um vermelho, até o azul, à medida que a temperatura então vai aumentando. E quando elas são resfriadas, que é no caso dessa segunda figura aqui, a gente vê que a cor, então, ela é completamente recuperada, o que mostra, né, uma excelente reversibilidade das propriedades termocrômicas dessas microcápsulas produzidas, o que possibilita a reutilização dessas fibras. As microcápsulas produzidas foram adicionadas à solução de PVP para a produção das fibras por elétron spinning. O aparelho de elétron spinning ele consiste numa fonte de alta voltagem, numa bomba de microinfusão, uma seringa com agulha de metal e uma folha de alumínio como coletor. A ponta da agulha e o coletor de alumínio, eles vão estar conectados a essa fonte de tensão. A solução, ela vai ser ejetada da ponta da agulha pela força eletrostática, gerada pela alta tensão aplicada entre a ponta e o coletor. A gente vai ter a formação de um cone de Taylor e a solução, então, ela vai sair pela ponta da agulha, formando essas fibras, né, que vão ser depositadas aqui na superfície do coletor de alumínio. Então, aqui nas imagens de MEV, a gente observa as fibras que foram coletadas no alumínio. Aqui no centro dessa fibra tem então a presença da microcápsula. Essas fibras produzidas foram testadas quanto às suas propriedades termocrômicas e se observou a mudança de cor do vermelho para o azul à medida que eu tenho, então, o aumento de temperatura. Após vários ciclos de aquecimento e resfriamento, as fibras continuaram exibindo o mesmo comportamento termocrômico. É sugerido, então, que essas fibras podem ser aplicadas como sensores térmicos ópticos. Um outro exemplo de material utilizado nos sensores termocrômicos são os corantes Leuco. Nesses materiais, a mudança de cor ela vai estar associada às mudanças estruturais que ocorrem nos materiais com a mudança da temperatura. Aqui nós temos um trabalho que utilizou um corante Leuco como sensor termocrômico.
As microcápsulas com o corante leuco lactona violeta cristal em sua composição, eles foram utilizados em roupas de proteção térmica e também em membranas flexíveis para a fabricação de sensores de temperatura vestíveis. As microcápsulas foram produzidas pelo método de encapsulação por polimerização in situ, no qual um pré-polímero de melanina formaldeído ele foi gotejado numa emulsão contendo o corante leuco. Após 1 hora na temperatura de 85 graus, ocorria a formação, então, das microcápsulas termocrômicas com um tamanho de partícula de aproximadamente 0,4 micrômetros. Aqui a gente observa uma imagem de microscopia eletrônica de varredura dessas microcápsulas e uma imagem de microscopia eletrônica de transmissão. Nessa figura abaixo, então, a gente observa que com o aumento da temperatura, o material ele mudava de cor do azul para o branco. A primeira aplicação desse material foi em roupas de proteção contra incêndio. As macrocápsulas foram inseridas em pequenos sacos de malha, colocados então na superfície interna do colete de proteção contra incêndio, de modo que elas ficassem mais próximo possível da pele dos bombeiros. O calor latente absorvido durante a mudança de fase das macrocápsulas, ele diminuiu a temperatura das superfícies da pele do bombeiro. Com isso, foi possível reduzir a espessura do equipamento, mantendo desempenho de proteção térmica semelhantes. A temperatura das macrocápsulas ela não aumentou até que acontecesse a mudança de fase do estado cristalino para o estado amorfo. E a cor ela só mudou de azul para branco com essa mudança de fase. Portanto, a propriedade termocrômica reversível associada a esse estado de fase das macrocápsulas, ela pode fornecer uma evidência visual simples do desempenho de absorção de energia térmica desse material. A segunda aplicação das microcápsulas termocrômicas foi na fabricação de membranas flexíveis, também para aplicação em sensores de temperatura vestíveis. Então, o processo de fabricação dessas membranas consistiu na mistura das microcápsulas com soluções de 2 polímeros, o PVA, que é o poliacetato de vinila, e o WPU, que é o poliuretano, todos eles solúveis em água. Então, essa mistura ela foi depositada em placas de vidro e seca. Após a secagem, teve um tratamento superficial, então elas estavam aqui prontas para serem aplicadas. Nos testes da propriedade termocrômica, foram avaliadas diferentes concentrações de microcápsulas, de 5 até 25%, e diferentes temperaturas, partindo de 15 graus até 38 graus. Aqui nessa figura, então, a gente observa, né, uma mudança evidente, uma mudança bem clara da coloração dessas membranas, conforme nós temos o aumento da temperatura, partindo aqui do azul até chegar no branco. Também foram realizados alguns testes cíclicos, em que as membranas elas foram aquecidas e resfriadas por 25, 50, 75 e 100 ciclos térmicos. E a gente observa, então, que as propriedades termocrômicas elas foram mantidas após os 100 ciclos de aquecimento e resfriamento, mostrando, então, que essas membranas podem ser
reutilizadas sem que se perca suas propriedades termocrômicas. Foi preparado um colorímetro de temperatura, em que no meio foi colocada a membrana flexível e dos dois lados cartões com padrões de cor em diferentes temperaturas. A gente observa de 28 até 35 graus. Aí quando essa fita, né, ela era colocada em contato com diferentes partes do corpo, se observou a alteração da coloração da membrana que fica no centro, então, do colorímetro, conforme a temperatura que se encontrava a determinada parte do corpo, né? Essas membranas, elas podem ser aplicadas em roupas de regulação térmica, tecidos ou fibras inteligentes, sensores de temperatura vestíveis, materiais de revestimento termocrômico reversíveis e também em embalagens de alimentos e de medicamentos. Nessa última parte da aula, eu vou falar um pouco sobre os sensores de gases. Os sensores de gases são dispositivos que detectam a presença de diversos gases dentro de um espaço, geralmente como parte de um sistema de segurança. Esses tipos de equipamentos, eles são usados para detectar um vazamento de gás e eles possuem interface com um sistema de controle para que o processo possa ser encerrado automaticamente. O sensor de gás também pode soar alarmes para alertar os operadores nas áreas que está ocorrendo o vazamento. Os sensores de gases são amplamente utilizados para detectar baixas concentrações de gases inflamáveis, explosivos ou tóxicos e monitorar também a poluição ambiental. Eles podem ser encontrados nos mais variados locais, como a gente pode observar aqui nessa figura, como por exemplo, plataformas de petróleo para monitorar processos de fabricação e tecnologias emergentes, nas cidades, então, para o monitoramento de poluição, na área médica e dentre outras aplicações. Então, como aplicações, nós temos o controle de processos em indústrias, monitoramento ambiental, detecção de incêndios, o teste do bafômetro, a detecção de gases nocivos em minas e principalmente, né, segurança doméstica, que a gente tem um contato mais no dia a dia. Os sensores de gases podem ser classificados de acordo com o método de detecção. A variação nas propriedades elétricas é uma classe de métodos, enquanto outros métodos de detecção incluem sensores ópticos, acústicos, cromatográficos e calorimétricos de gases. Aqui a gente tem alguns tipos, então, de sensores de gases que podem ser baseados em óxidos metálicos, baseados em capacitância, os eletroquímicos, ópticos e os calorimétricos. Um dos tipos de sensores de gases são os sensores de gases semicondutores. Aqui nós temos alguns exemplos de materiais semicondutores, os materiais 2D, como, por exemplo, o grafeno. Nós temos também nanotubos de carbono, polímeros condutores e óxidos metálicos. Então, esses materiais, eles vão ter uma interação química com as moléculas dos gases e vai ocorrer uma variação de alguns parâmetros físicos, como condutividade, permissividade e função de trabalho. Então, um transdutor, ele vai converter esses parâmetros físicos em parâmetros elétricos, como resistência, capacitância e indutância, produzindo uma tensão de detecção ou um sinal de corrente, cuja magnitude, frequência e fase podem
ser então medidas. Os semicondutores são os materiais mais comumente utilizados para aplicação como sensores de gases. Em 1952, o germânio foi reportado como o primeiro semicondutor a ser usado como sensor de gás. E em 1971, foi comercializado o primeiro sensor com óxido de estanho, o sensor de Taguchi. Os sensores de Taguchi têm sido empregados desde então para monitorar a presença de níveis perigosos de gases explosivos em residências, sendo assim amplamente usados para prevenir incêndios. Nessa figura nós temos vários exemplos de materiais semicondutores usados como sensores de gases, os nanotubos de carbono e o grafeno que eu tinha comentado anteriormente. Então, os óxidos metálicos, óxido de zinco, óxido de ferro, óxido de cobre e os polímeros condutores. Os sensores de gases à base de óxidos metálicos, em específico, eles representam a tecnologia mais proeminente para a integração em dispositivos portáteis. Por isso, eles são o tipo de sensor de gás de maior sucesso comercial. Algumas aplicações desses sensores nós temos monitoramento ambiental, de energia, alimentos do setor automotivo, de segurança e proteção e também na biomedicina. Como vantagens, a sua alta sensibilidade a uma grande variedade de gases, potencial de miniaturização, o baixo custo e a longa vida. Porém, eles apresentam como limitações uma falta de seletividade, um alto consumo de energia e a deriva temporal. Nós podemos observar nesse gráfico que ao longo do tempo, os sensores de gás de óxido metálico produzidos comercialmente, eles foram reduzidos em tamanho e em consumo de energia. Começando nos anos 80, então com os sensores do tipo tubo, depois nos anos 90 com os sensores impressos em telas e chegando atualmente nos sensores de sistemas microeletromecânicos. Então, a gente observa que a aplicação de tecnologias de fabricação avançadas permitiu uma miniaturização desses sensores e o desenvolvimento de matrizes de sensores com maior seletividade e sensibilidade. Além disso, a gente vê a redução no consumo de energia, onde os sensores de gás convencionais, eles consumiam em torno de 200 miliwatts, e os sensores mais atuais, então, eles chegam a consumir 15 miliwatts para detectar os gases com a mesma precisão, ou até maior. Como consequência disso, então, os detectores de gases portáteis alimentados por bateria agora são possíveis, bem como uma ampla gama de produtos com funções de detecção de gás. No que diz respeito à sensibilidade dos sensores de gases à base de óxidos metálicos, a gente pode observar aqui nessa figura que eles são capazes de detectar baixas concentrações de gás na faixa do ppb, que são níveis não detectáveis com os outros tipos de sensores de gases, como o de combustão catalítica e o sensor de gás do tipo eletroquímico. Então, essa capacidade de detectar valores tão pequenos, ela é essencial para a detecção de odores e de compostos orgânicos voláteis ofensivos
como, por exemplo, metano, benzeno, tolueno ou monóxido de carbono. Esses compostos, eles são considerados poluentes perigosos, sendo que alguns deles são tóxicos e carcinogênicos. Então, agora, nos próximos slides, nós vamos ver exemplos de novos materiais à base de óxidos metálicos semicondutores que têm sido desenvolvidos e aplicados para aumentar a faixa de detecção desses sensores de gases. Sensores de gases para detecção de amônia foram fabricados utilizando florestas de nanotubos de carbono decoradas com óxido metálico dióxido de titânio, o TiO2. O TiO2 ele é um semicondutor muito utilizado e a gente encontra ele em aplicações do nosso cotidiano, como por exemplo, pigmentos para tintas, protetores solares e pomadas. Então, a primeira etapa da fabricação desse sensor consistiu na síntese das florestas de nanotubos de carbono por meio do método de deposição química a vapor, ou CVD. Nesse método, então, é empregado um forno tubular, onde é inserido um substrato que possui um filme de catalisador. Daí, com a entrada dos gases de reação, que normalmente são hidrogênio ou um gás contendo precursor de carbono, esses catalisadores eles vão nuclear na superfície do substrato e a gente vai ter o crescimento a partir desses núcleos dos nanotubos de carbono. E, bom, conforme for distribuído o catalisador na superfície do substrato, eu vou ter então a formação dessa floresta, que nada mais é do que vários nanotubos de carbono lado a lado, com diferentes espaçamentos. Após a etapa de CVD, as florestas de nanotubos de carbono elas foram decoradas com dióxido de titânio pela técnica de Atomic Layer Deposition. Nessa técnica, é possível depositar camadas muito finas de óxidos metálicos na superfície de outros materiais, nesse caso, então, as florestas de nanotubos de carbono. A espessura da camada ela vai depender da quantidade de ciclos de deposição que eu fizer na superfície do material de interesse. No caso desse trabalho, foram usados 400 ciclos e se obteve camadas entre 5 e 20 nanômetros. Aqui nós temos, então, umas imagens de microscopia eletrônica de varredura e de microscopia eletrônica de transmissão, que mostram os materiais que foram obtidos. Esse material, então, foi testado para detecção de amônia nas concentrações de 100, 250 e 500 ppm. Se observou que os sensores com as camadas mais finas de TiO2, que foi de 5 nanômetros, eles tiveram uma melhor resposta para a detecção do gás. Possivelmente, as camadas de TiO2 com maior espessura, elas reduziram a difusão de portadores de carga, o que diminuiu, então, a sensibilidade desse sensor. O comportamento aprimorado do sensor se deve à formação de junções PN, uma entre o nanotubo de carbono, que é um semicondutor do tipo P, e o TiO2, que é um semicondutor do tipo N, e a outra junção, então, na superfície do TiO2 com o meio. Nesse outro exemplo, nós temos estruturas 3D compostas por TiO2, grafeno e nanotubos de carbono para detecção de tolueno. O grafeno ele tem recebido grande atenção ultimamente e tem sido considerado como o futuro da tecnologia. Mas por quê? Bem, o grafeno ele é um material com uma espessura de um átomo de carbono
ou seja, ele é 1 milhão de vezes mais fino do que uma folha de papel, sendo também um material mais leve feito pelo homem. Além de ser leve, ele também é muito forte. Ele é cerca de 100 vezes mais forte do que o aço, por exemplo. Também ele é muito flexível, elástico, tem um elevado grau de transparência e ele conduz calor 2 vezes melhor do que o diamante e eletricidade melhor do que o cobre ou o ouro. Além disso, ele conduz eletricidade 250 vezes melhor do que o silício. Bem, diante de todas essas propriedades excepcionais, o grafeno tem sido usado nas mais diversas aplicações, e nesse caso, do exemplo, como um sensor de gás. Os outros materiais que foram empregados nesse sensor foram nanotubos de carbono, que também apresentam propriedades muito interessantes, e o semicondutor, o dióxido de titânio. O processo de fabricação dessas estruturas envolve as técnicas de deposição química a vapor, CVD, e o método de sparking. Então, aqui, nessa primeira figura, na letra A, a gente observa a síntese CVD da estrutura de grafeno e dos nanotubos. Então, primeiro, o grafeno ele é depositado na superfície dessa folha de níquel, uma espuma, na verdade, de níquel. E após a deposição do grafeno, ele recebe um tratamento com oxigênio e é mergulhado numa solução contendo cloreto de ferro. O cloreto de ferro, então, vai funcionar como o catalisador para o crescimento dos nanotubos de carbono, também pela técnica de CVD. Depois, na figura B, a gente tem o processo de decoração dessas estruturas formadas na primeira etapa, na qual a gente vai ter a deposição do semicondutor metálico TiO2 na superfície dos nanotubos de carbono para formar o sensor. O desempenho do sensor formado por essas estruturas 3D, ele foi comparado com outros materiais carbonosos. Ele foi comparado com uma estrutura 3D à base de grafeno e nanotubos de carbono, outro material que era o TiO2 com nanotubos de carbono, e também o grafeno e os nanotubos sozinhos. Então, a gente observa que a resposta do sensor 3D à base de TiO2, grafeno e nanotubos de carbono foi muito superior do que dos outros materiais. Também foram feitos testes de seletividade em relação a outros gases, como, por exemplo, acetona, etanol, metanol e dióxido de carbono. Então, se observa que a estrutura 3D de grafeno e nanotubos, ela já apresenta uma boa seletividade ao tolueno em relação aos outros gases. E quando a gente decora, então, essa estrutura 3D com o dióxido de titânio, a resposta do sensor ela vai ser melhorada significativamente em relação aos outros gases. Portanto, o sensor 3D formado pelos três materiais, TiO2, grafeno e nanotubos de carbono, ele vai oferecer não apenas uma alta sensibilidade e resposta rápida, mas também uma alta seletividade. Com esses exemplos, a gente termina a aula de hoje. Queria agradecer pela atenção de todos. Muito obrigada.